Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Nas aflições da vida, Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirigimos neste momento. Se o nosso pedido é inconsiderado, perdoai-nos. Se o julgardes justo e útil, que os bons espíritos executores da vossa divina vontade nos venham auxiliar, para que esses votos sejam cumpridos. Sejam votos de exaltação, Senhor, e que a vossa vontade seja feita. Se os nossos desejos não forem atendidos, é que entra em vossos desígnios experimentarmos, e nós nos submeteremos sem queixumes. Fazei que, se não apoderem de nós o desânimo, e que nem a nossa fé e resignação sejam por isso abaladas. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia, e que Deus a abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que bom estar aqui novamente. A Zenéia disse que eu ia ficar escondida, mas acho que não vou ficar escondida aqui. Estão me vendo? Isso aqui não atrapalha? Coisa boa, com o coração quentinho hoje para a gente conversar sobre um assunto muito leve, gente. Hoje vocês vão sair daqui assim, ó, levíssimos, né? Um assunto para a gente refletir, principalmente todas as noites antes de dormir. Espero que a partir de hoje a gente tenha essa consciência. O nosso assunto de hoje, se vocês quiserem ir acompanhando, que eu faço assim um resumão para a gente ter uma sequência, fala sobre a lei de causa e efeito, né? Que é uma lei, uma das mais comentadas em todas as obras do Espiritismo, né? Os autores trazem muito diluído em vários textos esta lei natural. Também é conhecida como lei da ação e reação. Tem alguns autores que dizem que não é muito utilizável essa nomenclatura, lei da ação e reação, porque seria uma lei terrestre de Isaac Newton, mas tem outros que dizem que é a mesma coisa, né? E também a gente vai falar sobre lei da causa, ou lei de causa e consequência. Então nós temos 3 nomes para a mesma coisa. Resumindo a palestra de hoje, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Sem exceção. Então, essa reflexão de hoje é para a gente pensar que no passado, o que passou, a gente não vai poder mudar. Não tem mágica, não tem reza, não tem pedido que faça o passado mudar da forma que ele aconteceu. Ele já aconteceu. E também não tem mágica que faça o futuro ser adiantado. Nós não temos como viver no futuro. Então, o que nos resta é o hoje. É aquilo que Deus deu para nós, o presente de hoje. E normalmente nós estamos sempre aonde? Ou minimizando o passado, ou querendo o futuro. Ou choramingando o passado por alguns erros que a gente fez, alguns equívocos. Eu não gosto muito da palavra erro, eu gosto falar mais equívoco, é mais suave. Ou então a gente está numa ansiedade enorme para compreender o que vai acontecer, E a gente esquece de viver o que a gente tem de mais bonito, que é o hoje. Então a gente vai refletir um pouquinho. Eu queria contar para vocês, começando com um exemplo
da lei de causa e consequência, né? A lei de causa e efeito. E como a gente não pode falar da vida dos outros, a gente pode falar só da gente. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, gente, para vocês. Vou dar um exemplo de causa e consequência. Todos os dias acontece na nossa vida, todos. E a gente passa batido e a gente nunca para analisar. A semana passada, eu fui fazer uma vistoria na minha carteira de motorista para ver quando queria vencer, né, para mim tomar as providências. Quando eu peguei o documentinho, ele estava vencido desde maio de 2024. Que vergonha, né, gente? Sério, a primeira sensação é assim, como que isso foi acontecer? No primeiro instante eu fiquei assim muito, né, fiquei impactada, fiquei chateada, mas não demorou muito, porque eu entendi, o erro já foi feito. O erro está feito, não posso mudar. Eu já viajei com a carteira vencida, eu já passei pela polícia, eu já nunca fui parada. Então eu tenho que agradecer por eu não ter me parado, não ter me prendido, não ter me tirado do carro. Meu Deus, quanta coisa boa, não, né? Aconteceu ali, que coisa ruim, eu estava errada perante a lei dos homens, sim. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Fui providenciar. Então a causa disso tudo foi o meu esquecimento. A origem de todo esse transtorno na minha vida foi um descuido e um esquecimento. Então a causa, quando a gente tem, a causa é uma origem. Então eu me descuidei, eu esqueci e a carteira venceu há muito tempo. Eu estava contra a lei. O que eu faria naquele momento? Fui no CFC, me informei, né, tudo. E a partir daquele momento, não dirigi mais. Não dirigi mais. Eu não incorri não continuar no erro. Eu simplesmente guardei o carro na garagem, lá ele ficou. Até porque eu tinha pessoas maravilhosas que me carregavam de um lado para o outro quando necessário. E quando eu não podia sair, eu ficava em casa. Eu não incorri no erro. Por quê? Porque eu parei e pensei. Né? Eu raciocinei que se eu saísse e me pegasse, né? Eu poderia, vamos lá, no mínimo ficar sem o carro, pagar uma multa. Eu já tinha tido tanta sorte todo esse tempo. Então, qual foi a consequência do meu descuido? Ficar sem dirigir. Vários dias, necessário, tem bastante coisa para fazer, tive que andar a pé, né? Tive que pedir carona. Então, a causa e a consequência. Todos os dias da nossa vida, todos os dias, coisinhas que a gente não se liga, que acontecem, e aí a gente pode tirar uma lição disso. Ou a gente vai se irritar, ou a gente vai brigar, ou a gente vai ficar com raiva, ou a gente vai dizer assim, bom, já aconteceu, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou? E a lei da causa e consequência não é só pro lado negativo. Tem muita coisa boa que a gente faz e que reverte depois pra gente. Então eu coloquei aqui como é que é o nome disso aqui? Um bumerangue. Então quando a gente está na vida e a gente joga um bumerangue, nunca joguei, né, mas já vi desenhos. E aí eu vou falar sobre um desenho que eu gosto muito, que é do Pica-Pau. Um dia estava o Pica-Pau, né, lá jogou um bumerangue e ficou fazendo todas as daninhagens dele. E o bumerangue foi fazendo toda a volta pelo planeta. E ele estava de costas, quando viu o bumerangue deu aqui. Demorou um monte, mas o bumerangue voltou. Então é que nem as nossas ações. Sejam elas boas ou não, uma hora vai voltar pra gente. Em coisas boas ou não. Então vamos falar um pouquinho dessa lei da causa e efeito, que a gente ouve muito falar. Então, causa é a origem. A gente sempre tem que se perguntar por que uma coisa acontece com a gente. Eu me perguntei, gente, e não pense que eu estou me perguntando isso há muito tempo, não. Por que isso está acontecendo? Porque eu fui descuidada. Eu fui, né? Ok, não posso mais ser descuidada, mas eu fui. Então, quando tem um ato inicial que a gente vai fazer, sempre vai ter um resultado. Sempre. A gente sempre está vendo os resultados das coisas que a gente faz na vida. Deus, como um ser
justo e bom, né? Soberanamente justo e bom, duas qualidades, são tantas, mas duas, ele não vai querer ser o mal da gente. Nós não viemos pra cá pra sofrer. A gente não vem. Então por que a gente sofre? Porque a gente insiste, às vezes, em controlar o incontrolável. A gente insiste em querer que seja do nosso jeito. E aí a gente vai contra as leis, né? As leis naturais. Então eu coloquei assim, não há acaso nem injustiça. Se Deus é justo, não tem justiça. Se Ele é bom, quem é o pai que vai querer o mal dos seus filhos? Nenhum. Agora, nós precisamos nos educar, ser educados, para a gente poder evoluir, para a gente poder, né, um dia ser um bom espírito, né, um espírito iluminado, que é o destino do ser humano. A lei da causa e efeito, gente, é a ideia que eu falei para vocês que toda ação, não são algumas, todas as ações, boas ou más, geram consequências na nossa vida. Todas. E aqui eu vou fazer um parênteses, gente, porque eu ouvi, me parece que foi o Haroldo que falou, né, numa das palestras, que tinha a mulher de um amigo dele que sofria muito no trabalho. Ela estava muito triste, ela ia pedir demissão porque o lugar onde ela vivia, assim, não tinha amizade, era cada um cuidando de si, todo mundo muito sério, né? A causa era a seriedade, o ambiente ruim de trabalhar. E aí ele sugeriu para essa moça, por que ela não começava a mudar o ambiente? Mas como? O que eu faço? Às vezes não é preciso fazer muito. Dê um bom dia com um sorriso. Aí porque eu tenho uma colega do meu lado que ela é muito azeda, ela não tem uma receptividade. Pense em alguma coisa. No outro dia, ela chegou e levou uma florzinha com um bilhetinho de bom dia para a colega. A colega ficou assim, ó, o que é que está acontecendo? Olhou para ela e deu um sorrisinho tímido. No outro dia, ela trouxe um bombonzinho e botou na mesa da colega. No terceiro dia, foi ela que recebeu uma florzinha. No quarto dia, elas foram conversar. E a partir daí, ela não teve mais vontade de sair porque aquilo contaminou os outros colegas. Então, isso é ação e reação. É o plantio. Um sorriso faz a diferença. E a gente, às vezes, pensa que precisa muita coisa e não precisa, né? As atitudes, as palavras e os pensamentos têm repercussões que se estendem além do momento presente. E aqui vem um alerta, gente, da espiritualidade. Eu tenho levado bastante a sério isso de cuidar. Nem sempre a gente consegue 100% lógico, mas de cuidar o que a gente fala. As nossas palavras, elas podem construir ou destruir. E não é só o outro, a gente mesmo. Às vezes a gente fala umas coisas e depois a gente fica ruminando, né? Por que eu disse, por que eu falei, por que eu não segurei. A palavra falada, a oportunidade perdida, eu acho que é o cavalo encilhado, não passam duas vezes, né? Então a gente precisa cuidar das palavras, porque depois a flecha lançada, agora eu lembrei, flecha lançada, a gente precisa cuidar. Então quando a gente não tem coisas boas para dizer, a gente respira. E aqui uma dica científica, gente. Sabe aquela historinha da gente falar conta até 10? Tem, assim, um respaldo científico grande. Porque quando a gente conta até 10, não é contar sem pensar, é contar pensando no 1, no 2, no 3. O que acontece? O nosso cérebro tem tempo de oxigenar, de respirar, e a gente pode pensar para não tomar uma atitude. Então, conta até 10. Respira. Que daí muda um pouquinho a tua vibração e tu já não responderia como se tu tivesse angustiado, triste, furioso. Então a gente precisa ter esse domínio. É necessário, não é assim, eu não consigo. É necessário. É necessário a gente fazer o maior esforço possível para que as nossas palavras não atinjam os outros que nem umas flechas mortais. E também os atinjam, porque tudo que vai, volta. Os pensamentos.
Eu já disse aqui que nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. A ciência já fez esse trabalho. E a pergunta é, quanto por cento desses pensamentos a gente tira proveito para a gente poder evoluir? Normalmente a gente está pensando no que passou ou no que vai vir. E a gente está pensando assim, muito pouco no que a gente está vivendo, no que a gente pode fazer no hoje. É claro que a gente tem que pensar um pouquinho no futuro, né, gente? Nunca a gente só, né, deixa o futuro para amanhã, amanhã eu vejo. Não é assim. Mas também a gente não pode focar só lá e nem lá. A gente tem que viver o aqui e programar de acordo com as nossas ações. Assim como a gente vive hoje, o nosso futuro chega. Uma coisa boa vai acontecer. E também, gente, atitudes, palavras e pensamentos, a partir de hoje, é uma tarefa para nós. Para nós. Termos o cuidado de tudo que a gente for falar, pensar. Ah, mas quando eu já pensei, ok, já pensou, cuida para não pensar de novo. Ah, mas eu pensei de novo, ok, que dá por conta, cuida, até que uma hora a gente vai ter esse domínio. Tudo para nós é um pouquinho mais demorado pelo planeta que a gente está, né? Pela condição que a gente vive. Então a gente só precisa se dedicar a isso. Quando agimos de forma contrária à lei divina, sofremos. Então a pergunta é, por que sofremos? Porque vamos contra a lei divina. É só isso. Tem as leis e aqui, gente, tem um manual, ó. Ah, como é que eu faço? O que eu faço? Né? Eu não sei o que fazer. Está aqui. Jesus deixou para nós aqui muita coisa boa. Isso aqui é uma coisa incrível. Eu sempre trago meu livrinho aqui, que deve ser o livrinho de todos. Às vezes 2 linhas nos dão respostas do que a gente precisa. Então, a gente precisa equilibrar a vida e às vezes tem que sofrer para ver. Mas às vezes nem sempre. A gente aprende pela dor e pelo amor. E às vezes a gente quer pela dor, porque quando a gente está doído, a gente chama atenção. Toda vez que a gente está doído, a gente quer ficar mais doído para alguém olhar para a gente. Ou seja, doente, ou seja, sofrendo. Aí todos os olhares de pena convergem para a gente. E não é bom. Porque a energia que vem para a gente não é boa. Toda vez que a gente está sendo muito centro das atenções por um aspecto negativo, não é bom. Ah, mas eu estou sofrendo. Sim, a gente sofre. Mas a gente não precisa trazer para a gente todos os olhares. A gente tem que se esforçar ao máximo para que o sofrimento dure o menor tempo possível. Tem coisas que a gente não consegue controlar. E aqui, nós que criamos tudo, né? A gente é a conta do destino criado por nós. Como se a gente tivesse um cartãozinho lá do banco. Aí Deus uma hora chega para nós lá, né, enquanto a gente não volta para cá e diz, ó, tudo que tu fez aqui, alguns equívocos, alguns errinhos, como é que tu vai querer pagar, né? Porque a lei natural diz que tu vai ter que quitar, mas como é que é? À vista? Né? Vai ser débito ou crédito? Se for crédito, passa o cartãozinho aqui em quantas vezes? Acho que 3 dá. Aí eu venho 3 existências e quando eu chego aqui eu penso assim, mas por que eu tô sofrendo? Eu sou uma pessoa tão boa. A gente não tá lembrando que lá numa vida passada a gente passou o cartãozinho e a gente fatiou umas coisinhas que a gente fez. Aí a gente tem que quitar tudo isso. Isso é a justiça divina. Todo mundo pode quase tudo, que é o livre-arbítrio, porém aquilo que a gente não faz de acordo com a lei de Deus, a gente precisa quitar depois. Não é maravilhoso a gente ter débito e crédito? Nós estamos fatiando, né? Nós estamos em suaves prestações, né? Em cada reencarnação. Então a gente precisa buscar muitas vezes o entendimento de fazer uma avaliação. Não é desta vida, é de outra, ou de outra, ou de outra. Isso está, né, dentro da literatura espírita, que eu já passei,
Então, olha só, a lei da ação e reação, causa e efeito, está relacionada à lei da liberdade. Eu tenho a liberdade de escolher a minha vida. E aqui, assim, um alerta bem grande. A minha vida cuido eu. Sim. Mas eu não tenho que cuidar da vida dos outros. Eu não tenho que viver a vida dos outros. Eu não tenho que passar só me preocupando com os outros. Porque quando a gente não cuida da gente, quando a gente não ama quem a gente é, quando a gente não se entende, o que a gente vai dar para o outro? Às vezes a gente tá, né, terminado, mas a gente tá sempre querendo ajudar o outro. E às vezes essa ajuda, ela não é uma ajuda, é uma intromissão na vida das outras pessoas. Que às vezes nós estamos nos intrometendo no livre-arbítrio de outro irmão, porque a gente tem a ânsia de ajudar. Mas nem sempre a ajuda que a gente quer dar é a ajuda que ele precisa. Quem sabe a gente tem que deixar ele, né, passar por tudo para ele entender, para ele aprender. Quem tem filhos aqui vai entender. A gente quer fazer tudo pelos nossos filhos. É ou não é? Tudo. A gente quer fazer tudo pelos nossos filhos. Então não quer que eles sofram. Gente, eu sou mãe, sou vó. E vó é mais aí. Só que a gente começa a se dar por conta que a gente está enterrando a vida deles, porque eles não estão vivendo aquilo que eles têm que viver. A gente vai lá e resolve o problema que eles poderiam resolver para eles se tornarem mais autônomos. Então a gente tem que ter cuidado com a questão da ajuda. Isso não significa não ajudar, gente. A gente precisa sim ser caridoso, tudo. Estou falando naquela intromissão, sabe? Deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu dou. A pessoa, quando precisa, ela pede, ou então a gente oferece e espera a resposta. Se a pessoa não quer, ela não vai deixar. Agora tem gente que vai, né, atropelando. E o livre-arbítrio, temos a liberdade de escolher. Nossas escolhas determinam o nosso futuro, né? E aí vem o livre-arbítrio, gente, lá no Livro dos Espíritos. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Não tem livro que diga, ó, não sei se tem um Joãozinho, tá, gente? O Joãozinho veio, né, vai ser preso, vai fazer isso, não está escrito. O que vai acontecer de acordo com as atitudes dele? E aqui é uma coisa bem importante. Ele pode, como prova ou como expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio que estiver situado ou pelas circunstâncias. Ele pode nascer numa casa onde todo mundo é criminoso, mas será sempre livre de agir como quiser. O livre-arbítrio existe no estado de espírito e a escolha é nossa, gente. Tá? E aí está em ceder, ir na avalanche das coisas ruins ou resistir. Vamos imaginar que 10 aqui dentro, só imaginar, tá, gente? Não podem de jeito nenhum comer doce, glicose altíssima. E aí, né, a Zenaide traz um bolo maravilhoso, recheado, né, de coisas maravilhosas e põe exatamente no meio ali. Pratinhos, copinhos, né, talherzinhos. Ok. Quem pode comer, vai lá e come. Tem outros que vão repetir. E aqueles que não podem, cabe a eles resistir. Porque se eu comer, eu vou passar mal. Eu não posso comer doce, eu tenho glicose alta. Mas tem gente que não vai resistir e vai lá comer. E aí depois faz mal, e daí vai xingar, vai ficar, né? Então a gente sempre pode resistir. E quando a gente resiste é quando a gente pensa. Quando a gente une aqui o cérebro e o coração. Se eu fizer isto, vai reverter em isto. Eu faço ou não faço? Pode ser para mim ou para outra pessoa. E aí tem uma coisa que eu sempre defendo, gente, que é a educação. Né? A educação combate as más tendências. Então começa lá na família e vai indo. E agora que nós estamos aqui, nós precisamos nos educar. E quem, né, já está no caminho, já estamos dentro de uma casa que trabalha toda essa questão. Então aqui as pessoas podem ter a visão do que vai acontecer.
sabendo-se que tem em torno de 80% da população mundial que não tem noção da vida espírita. Que é matéria. Tudo é dinheiro, tudo é casa, tudo é carro, tudo. Tem mais coisas do que isso. A gente precisa disso sim, mas a gente precisa para como uso. A gente tem um planeta maravilhoso que a gente ganhou e a gente está destruindo. Então a gente precisa ter essa educação. E aí eu coloquei, você tem o livre-arbítrio. Assim deve pensar bem ao fazer suas escolhas, pois será através delas que colherá os frutos bons ou ruins. Imediatamente, pode ser amanhã, daqui a meia hora, ou se passar o cartãozinho de crédito, pode ser em algumas encarnações futuras. Assim como nós estamos, né, pagando nossos créditos de algumas gerações, de algumas encarnações passadas. O livre-arbítrio nos concede o poder de escolha, mas também nos desafia a assumir a responsabilidade pelos nossos atos. De quem é a culpa se eu estou infeliz hoje? Deve ser de todo mundo, do chefe, da mãe, do namorado, do marido, né, dos filhos. A gente, nossa gente, e a gente demora a ter essa consciência, por isso que eu desafio a cada um que está aqui hoje, da gente pensar só pensar. Toda vez que a gente tem alguma coisa para fazer, a gente se pergunta. É assim, muito, muito bacana essa pergunta. O que eu vou fazer? Qual vai ser a consequência? Vai ser boa? Então eu vou fazer. Não, ela não vai ser boa. Então, melhor pensar. E a gente tá ali, né, num caminho, qual que eu vou? E aí no 964 a gente diz o seguinte: Deus atenta, né? Será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Eu fiquei imaginando quando eu li isso aqui, gente, Deus preocupado com cada detalhe da nossa vida, sabendo tudo que a gente vai fazer. Como se só a Terra, que tem 8 bilhões e pouco de pessoas, e fora os outros planetas que estão por aí, que a gente sabe que existem. Ele poderia, mas ele já deixou tudo impresso para que a gente tenha consciência. Todas as leis divinas, como nós devemos agir, estão na nossa consciência. Ou quando a gente faz assim um pecadinho, nós não ficamos angustiados, com remorso, pensando, não dormimos, né? Ficamos combinando. É a nossa consciência. E tem uma frase que diz assim: pois eu vou deitar a cabeça no travesseiro, dormir com a consciência tranquila. É a melhor coisa, não é? Então a gente tem que buscar isso, dormir com a consciência tranquila. E a consciência é aquilo que está tudo escrito. Então, olha só, para a gente estar terminando, gente. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violai, vossa é a culpa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele o julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Eis aí a punição, eis aí a consequência. Vamos comer metade do bolo, não vamos dividir com os nossos irmãos. Tá muito bom, eu quero comer metade, eu vou comer um pouco mais. É um excesso. Então a gente tem as doenças, às vezes, gente, porque nós as provocamos. Muitas não, muitas a gente sabe. As doenças existem, às vezes a gente tem que enfrentar muita coisa que nós não provocamos nesse sentido de excesso. Mas nós precisamos saber. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que come muito, uma pessoa que não se exercita, né? Uma pessoa que está sempre pensando ruim, né? Então a gente precisa cuidar de toda essa parte para a gente não ter. Acho que aqui eu já falei. E aí vem a figura, gente, de Jesus. Em quem que eu me inspiro, então? Em Jesus. Mas aí vem outra. E a gente está realmente ciente de tudo que Jesus fez? Nós faríamos tudo que Jesus fez? Se alguém nos desse um tapa, a gente daria o outro lado?
que é uma forma de falar, ou a gente ia pegar e tentar revidar, brigar? Então a gente precisa pensar nas atitudes de Jesus, tudo que ele deixou pra gente e tentar, né, a gente como bons cristãos seguir por aí. Então, a justiça divina sempre cumpre a lei de causa e efeito. Então, não é em alguns detalhes, a justiça divina sempre cumpre. Mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outras encarnações, vai acontecer a colheita, né? Então, é para nossa evolução espiritual, tá, gente? E aqui não poderia deixar, porque eu fui à pesquisa, o que é que nós temos controle? Eu tenho um minuto. O que nós temos controle que cabe a mim, não cabe ao vizinho? Minhas palavras eu posso controlar. Minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus erros, minhas ideias, as minhas ações. Isso é de meu controle. Se eu não controlo, é um problema meu. Agora, o que não posso? Que eu não tenho controle nenhum. Eu tenho que entender que eu não controlo a ação dos outros, as palavras dos outros, o modo de viver dos outros, as consequências e as ações dos outros, as crenças dos outros, os erros dos outros e as ideias dos outros. Então a gente tem que cuidar daquilo que eu tenho controle. Às vezes a gente quer controlar o filho, que o filho pense como a gente quer que pense. Meu Deus, se eu pudesse a gente ter filhos, eu teria hoje. Ou talvez daqui a alguns anos mais pra frente. Né? A gente tem os filhos, eu pensei assim, meu Deus, quanta coisa eu poderia ter feito diferente. Aí eu penso o seguinte, o que passou está passado, não posso fazer diferente. Agora, tudo que eu puder, daqui pra frente, mudar, eu vou mudar. Com os netos já é diferente, né? Então, porque o que está fora do meu controle, terá que ficar fora da minha mente. Então, se eu não controlo as palavras dos outros, e aqui, gente, vocês vão me dar só um tempinho. Existe uma palavra nova que eu aprendi e que eu estou tentando, é difícil, estou tentando colocar na minha vida. É que a gente se ofende muito. A gente se ofende. Alguém fala alguma coisa, a gente já fica ofendido e já quer revidar. No curso que eu estou fazendo, a minha professora mandou pra gente um áudio onde diz o seguinte: torne-se inofendível. Se tu não pode controlar as palavras dos outros, não pega pra ti. Se tu não é aquilo que o outro está dizendo, por que é que tu tem que provar pra ele que tu não é? Basta tu saber que tu não é. Então, às vezes, te chamam um monte de coisa, mas eu não sou isso. Deixa ele com as palavras dele, com as ações dele. A colheita será dele. Então, repetindo, o que está fora do meu controle vai ficar fora da minha mente. E vou fechar. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos. Que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Allan Kardec. Nós somos responsáveis por nós mesmos, gente. Não culpe ninguém, não responsabilize ninguém. Eu quero mudar, muda. Eu quero ir para academia, vá. Eu quero caminhar, vá. Quero deixar de fumar, deixe. É difícil, seja determinado. Então, tudo aquilo que a gente buscar para o nosso bem vai reverter em coisas boas para nós. Então, a tarefa de hoje é cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas atitudes e cuidar também das nossas palavras. Muito obrigada pela presença de vocês, por ouvirem, que Jesus abençoe a cada um. Tivemos ensinamentos que nos foram transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia
a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela purificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passos e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja. Assim seja.